Requerimento número 196, 2025, de autoria do vereador Felipe Orti e Henrique Zanata, a bancada federal catarinense com cópia a FEAPAES e a FENAPAES, solicitando a realização de estudos para a apresentação do projeto de decreto legislativo com o objetivo de sustar os efeitos do decreto federal número 2.686 de 2025. Em discussão, com a palavra, vereadora Beth Essel. Com a palavra, vereador Felipe Orti. Senhor presidente, justificando primeiramente o que a gente está em discussão aqui. É um requerimento para que a gente encaminhe para a bancada federal catarinense um estudo para sustarmos um decreto federal. Existe o decreto federal 12686 de 2025 e o objetivo dele é a nossa manifestação enquanto vereadores da possibilidade de suspender os efeitos desse decreto federal. Essa é a situação. Por que a gente traz isso, pessoal? Porque na última semana, no dia 20 de outubro, o governo federal ele baixou um decreto que tende, no nome, a trazer a Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva. O nome parece muito bonito, mas, na verdade, houve na mídia uma enxurrada de contrariedades, principalmente ao movimento apaiano, as APAES. As APAES de todo o Brasil, principalmente a APAE a nível federal, questiona o do porquê desse decreto, porque ele, num primeiro momento, sequer foi discutido de uma forma eficaz com os grupos que realmente são especialistas em educação especial. Dizer que a APAE, uma escola especializada, não tem realmente o poder de realmente contribuir com políticas públicas, já me parece um pouco difícil um decreto ser regulamentado. Mas, no fundo, nesse decreto, de inclusão, na nossa visão, nada possui. Porque, de fato, ele acaba com a possibilidade das famílias que tenham crianças deficientes de 4 a 17 anos de escolherem matricular os seus filhos em unidades especializadas como a APAE. E obriga-os, sim, esse é o termo, obriga-os, que até as notas de repúdio e os pareceres da nota técnica da APAE a nível federal diz que a partir do ano de 2026, a partir do ano que vem, todas as crianças com deficiência, independentemente do grau dela, precisarão frequentar o ensino regular. Será que as nossas escolas estão preparadas para atender crianças com múltiplas deficiências? Será que professores que lecionam com mais de 30, 25, 30 alunos numa classe regular conseguirá atender com eficiência essas crianças com deficiência? No decreto do governo federal, basta apenas um profissional da educação com 80 horas estudadas teria o discernimento, teria a capacidade técnica total de fazer essa inclusão dentro da educação regular, na educação regular. Por conta desse primeiro motivo, eu manifesto contrário a esse decreto. Conceda a parte, vereador. Obrigado, vereador Felipe Orti. Já quero te parabenizar, o vereador também Henrique Zanata. E é importante salientarmos aqui que quem ainda não teve a oportunidade de ir até algumas unidades escolares e ver como que é difícil para os profissionais da educação lidar com essas crianças, elas precisam ter realmente um cuidado especializado, e é como o senhor falou aí anteriormente, não se houve uma conversa. Será que a nossa educação está preparada? Nós estamos vivendo aqui em Brusque e nós acompanhamos de perto, mas quem mora lá para cima, para o norte e o nordeste, eu posso dizer isso e afirmar que a situação ela é bem mais complicada do que o que nós estamos vendo aí. Parabéns, e vamos estar votando com toda certeza a favor, porque precisa primeiro, antes,
haver um estudo, uma conversa para tomar certas decisões. Obrigado. Então, utilizando da minha fala do posicionamento a nível federal da PAI, preferência não é exclusividade. Esse desenho normativo, que é o decreto, produz exclusão sistêmica. Olha só, a PAI, que é reconhecida por inclusão, coloca que esse decreto, ao invés de incluir, trazer a inclusão no ensino regular, acaba por trazer uma certa exclusão. Do ponto de vista jurídico também, o decreto é apontado, tanto no parecer da PAI, como no nosso estudo de gabinete, que ele extrapola a sua função. Um decreto ele precisa regulamentar uma lei. E, a partir do momento que esse decreto ele contrapõe a inúmeras leis e tratados internacionais, ele acaba não tendo a sua eficácia e não tendo a sua justa interposição, justa colocação na sociedade. Então, por esse e por outros motivos, a gente identifica nas redes sociais um movimento grande do governo federal para sustentar de que esse, sim, é um projeto, é um decreto que vai trazer mais inclusão. Gostaríamos nós que todas as escolas realmente fossem adaptadas e pudessem realmente atender com excelência. Mas, a partir do momento que um decreto que realmente tem uma contrariedade de escolas especializadas como a PAI é visto como mais exclusivo que inclusivo, nosso mandato não poderia realmente deixar nos posicionar contrário a essa situação. E até surgiu uma campanha. Volta um pouquinho ali, né, para que as escolas especializadas sejam valorizadas e não ao próprio decreto. Já começam a ser estudados alguns parlamentares a nível federal, mas o nosso requerimento é justamente para que seja encaminhado à vontade popular da cidade de Brusque, se acaso de fato for aprovada, que estude uma forma de suspender esses efeitos desse decreto. Se, de fato, o Ministério da Educação irá conversar com as APAES, com os outros congressistas, para reformular o texto, é uma situação. Mas o que a gente pede aqui é que seja realmente feito um estudo e que essas instituições, que já fazem o trabalho com excelência, possam ser ouvidas. Nossa preocupação, imaginamos agora, a partir do ano 2026, as instituições da PAI estejam proibidas ou impedidas de receber recursos federais, de fazer convênios com os municípios e o Estado. Isso pode vir a acontecer caso esse decreto continue em vigor na nossa visão jurídica da análise desse projeto. Então, nosso pedido é que essa Câmara realmente aprove o requerimento, que encaminhe a nossa bancada catarinense, que realmente é uma bancada conservadora, que realmente possa analisar melhor, né, para que realmente suste esses efeitos desse decreto, que, repito, na visão da PAI a nível federal, não é nada inclusivo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão com a palavra a vereadora Beth Essel. Senhor presidente, nobres vereadores, quem nos acompanha, há pouco, quando eu falei da minha felicidade de estar nessa casa, ao completar os meus 60 anos, é porque ela me obriga a sair da zona de conforto e estudar. E quando eu li, né, Rick e Felipe, essa apresentação ali de vocês, e aí eu observei, né, não é pedir só um estudo, é um estudo já para assustar. Então, a minha manifestação aqui é para dizer o seguinte, com relação a esse decreto 12.686 de 2025, ele tem como objetivo aperfeiçoar e fortalecer a Política Nacional de Educação Inclusiva. A gente tem ouvido, sim, críticas de que o decreto violaria a liberdade educacional e o pluralismo pedagógico e que enfraqueceria instituições como a PAIS, mas é preciso olhar com seriedade, fundamento jurídico e responsabilidade social para compreender que o espírito desse decreto é justamente o garantir direitos, promover equidade e modernizar a inclusão.
Em primeiro lugar, do ponto de vista jurídico, não há violação ao artigo 206 da Constituição Federal. A liberdade de aprender, ensinar e conviver com a diversidade não é liberdade para segregar. A Constituição de 1988 consagrou a educação como direito de todos e dever do Estado, orientada pela busca de igualdade, de condições de acesso e permanência na escola. O Decreto 12.686, ele não suprime o pluralismo, ele o fortalece ao permitir que estudantes com deficiência, historicamente excluídos do ensino comum, possam finalmente exercer o direito de estar nas mesmas salas, convivendo, aprendendo e contribuindo com seus colegas. É importante frisar que o decreto não extingue as APAES e nem proíbe instituições especializadas. Ela apenas redefine o seu papel dentro da política pública nacional. No tocante ao legado excesso do poder regulamentar, não há criação de uma nova lei, nem afronta ao artigo 84, inciso 4º da Constituição. O presidente da República apenas regulamentou, nos limites da legislação vigente, as políticas já previstas na Lei Brasileira de Inclusão e na própria Constituição Federal, que assegura o direito à educação inclusiva em todos os níveis e modalidades. Trata-se, portanto, de ato legítimo de execução administrativa e não de inovação normativa. Senhores vereadores, do ponto de vista social e político, nós precisamos compreender que a inclusão é um processo que beneficia toda a sociedade. Ao integrar alunos com deficiência no ensino regular, a gente promove também empatia, convivência e cidadania. Falar em retrocesso é, na verdade, ignorar que o Brasil se comprometeu internacionalmente, por meio da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a adotar medidas concretas para assegurar que as pessoas com deficiências não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência. E foi justamente isso que o Decreto 12.686 veio reafirmar. Portanto, sustar os efeitos desse decreto seria, para mim, sim, um retrocesso civilizatório, seria negar décadas de avanço no reconhecimento da diversidade humana como valor constitutivo da educação. É natural que hajam desafios na implementação, mas esses desafios se enfrentam com diálogo, formação e investimento, e não com o retorno à segregação institucional. Defender esse decreto é defender um país justo, solidário e humano, onde todos os alunos, com ou sem deficiência, aprendam juntos, respeitando as diferenças e construindo uma sociedade mais inclusiva. E quem quiser se aperfeiçoar nesse decreto, o MEC tem ele disponibilizado e seria interessante, sim, a leitura. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão o requerimento 196/2025 em votação. Requerimento aprovado com 10 votos favoráveis e 1 contrário.